Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. É com grande alegria que recebemos vocês aqui no salão e também pela internet para realizar esse trabalho de preces e irradiações em benefício dos nossos irmãos necessitados e de nós mesmos. Pedimos a gentileza para que desliguem os celulares ou coloquem os celulares no silencioso, quem tiver com celular, de modo que nenhum barulho nos atrapalhe, nos tire da concentração da vibração que queremos estar, né? Essa vibração mais alta em comunhão com os nossos irmãos benfeitores. Bom, antes da gente conversar um pouco mais sobre o nosso trabalho, nós vamos falar das informações sobre a nossa SEAC. Então, temos o trabalho de Evangelho de Acolhimento, que ocorre nas segundas-feiras, das 19h15 às 20h15, na sala 32. Nas terças-feiras, o Evangelho de Acolhimento ocorre das 14h30 às 15h30, na sala 35, é aberto ao público. Nas terças-feiras, temos o trabalho de preces e irradiações no horário das 18h30 às 19h20, aqui no salão principal, né, de forma presencial e também pelo nosso Facebook. Nas sextas-feiras, às 19 horas, temos a palestra doutrinária que ocorre de forma virtual. Aos domingos, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo às 10 horas, aqui no salão, de modo presencial e também de forma virtual. No subsolo, aos domingos, ocorre a evangelização infanto-juvenil e o ciclo de paz, das 9h30 da manhã até às 11h30 da manhã, de forma presencial. A nossa SEAC está aberta diariamente das 9 às 18 horas, tanto a farmácia, a livraria, o atendimento fraterno, passe, SEAV. Todos os trabalhos estão disponíveis com seus horários no site, nas redes sociais, bem como nos nossos murais aqui da entrada. Então, lembramos que, quando possível, é importante a gente manter os nossos pensamentos elevados, prestar atenção na leitura edificante que será dada pelo nosso palestrante, para nos auxiliar a manter a nossa vibração mais alta. Então, agora, eu convido a todos para que possamos elevar o nosso sentimento, nosso coração a Deus, a Jesus, agradecendo enormemente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedindo, Jesus, neste momento, que as tuas bênçãos possam chegar a todos aqueles a quem endereçamos e a nós mesmos. Cuida, Jesus, de cada um de nós e que assim seja. E com muita alegria também que recebemos hoje para a palestra de abertura o nosso irmão Luiz de Fenteller. Por favor, Luiz, a palavra é tua. Boa noite, irmãos e irmãs, a todos que se encontram aqui ou em suas casas. Muita alegria que estamos aqui nesse momento, desse trabalho, preces e reflexões, no qual estaremos refletindo um pouco nessa passagem através do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, trazido por Chico Xavier, o item 179, sob o título Reparemos Nossas Mãos. Ou seja, esse item se trata daquele momento em que Jesus se apresenta após seu desencarne aos apóstolos que estavam ali aflitos, com medo devido às perseguições dos judeus, do qual ele veio justamente para levar até eles aquele sentimento de amor, de carinho, de afeto, e especialmente para mostrar que a vida não terminava a partir do momento da morte física, que ela continuava. E esse momento em que ele apresenta as mãos marcadas,
para provar que ele era o Cristo. Só que esse momento é rico de simbolismo, no qual justamente Emmanuel vem nos trazer uma reflexão sobre essas mãos marcadas. O quanto essas mãos falam por nós, ou mais especificamente de nós. Aí é trazida por João, capítulo 20, versículo 20, mostrei-lhes as suas mãos. Reaparecendo os discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, lhes deixa ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado os paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam marcas do sacrifício. Ou seja, dentro desse simbolismo, tudo aquilo que ele havia feito de bom, de carinhoso, para que as pessoas ali pudessem, naquele momento, verificar que ele era o Cristo e que todas aquelas marcas daquele sacrifício valeram a pena. Porque nós, como vivemos num plano de provas e expiações, vivenciamos sacrifícios do dia a dia, sejam lá quais forem, alguns mais difíceis, outros menos difíceis. De acordo com a nossa fé, nós vamos conseguir superar de maneira mais fácil ou menos fácil. Mas, como dizia o velho Chico, tudo passa e nós vamos conseguir. Seguindo, ele dizia, Emmanuel nos passa, transpassada pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. A mão do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. Ou seja, todo esse sacrifício para ajudar as outras pessoas não foram somente pequenas coisas que ele recebeu em troca de maldizer dele, mas chegando ao fundo do sacrifício, de sacrificá-lo, de torturá-lo, ou seja, uma pessoa que viveu para o bem, fazendo o bem, passou por tudo aquilo, e nos colocamos e vamos pensar, nós estamos a léguas e léguas no Cristo, o quanto nós não temos que ainda que nos sacrificar para podermos entender as coisas, para poder compreender as coisas, as nuances da vida, do qual nós trazemos uma carga muito grande de vidas passadas. Sabe lá o que nós não fizemos? Então nós temos muito que resgatar. Estamos dando o primeiro passo, quando nos colocamos a serviço do amor, a serviço de Deus, de Cristo. E aqui nós começamos a ver o mundo de outra forma, onde nós enxergamos o mundo em que nós estamos dentro desse contexto com o objetivo de nos melhorarmos, de fazermos a nossa reforma íntima e principalmente em auxiliar o próximo, assim como os outros nos auxiliam. Porque estamos aqui para servirmos aos outros, não é para pensarmos somente em nós. E no momento que desencarnamos, tudo acaba, não. Nós vamos continuar vivendo e temos que seguir esse caminho. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Ou seja, o fruto do nosso pensamento, o fruto do nosso coração se dá pelas nossas mãos, pelos nossos atos, pelo aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. E muitas vezes a gente acha, não fiz mal a ninguém, mas também não fiz o bem. A omissão, o deixar de fazer, também implica em algo que vai nos acarretar no futuro algum problema. Porque nós estamos aqui justamente para auxiliar uns aos outros. Então não basta simplesmente nos omitirmos. Não faço mal, mas também não faço bem.
Então, nós temos essa condição porque nós já raciocinamos, nós já compreendemos, e principalmente a luz do Espiritismo, onde aí são abertas tudo aquilo que muitas vezes a gente tinha indagações de não compreender, de não entender. Agora não podemos mais dizer, não sabíamos, não compreendíamos. Foi tudo desnudado, né? O Espiritismo nos trouxe todo esse conhecimento necessário. Então, nós temos que começar a agir, começar a iniciar essa caminhada. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. E aqui nós vamos ver uma coisa importantíssima, né? E Emmanuel vai nos dizer: mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e ensinam. Mas, ou, no entanto, e mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam, e daí nós vamos, etc, etc, etc. Ou seja, que mãos nós estamos utilizando? A mão do ódio, da vingança, ou a mão do amor, do perdão? E lá no Evangelho, nós temos a passagem do homem de bem, e ali ele encarna uma série de coisas em que identificamos um homem de bem, o que nós devemos aspirar a ser esse homem de bem. E aí nós estamos muito longe desse homem de bem, tudo aquilo que ele encarna ali. Mas nós temos condições já dando o nosso primeiro passo. Se estamos aqui hoje, que já estamos caminhando. Uma estrada muito longa, com desvios, com pedras, mas quando nós chegarmos lá no final e olharmos para trás, vamos dizer: valeu a pena todo esse sacrifício. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Outro ponto importante: as nossas mãos, essa simbologia, está conectada com o mundo espiritual. E ali nós podemos escolher o que parte do mundo espiritual nós vamos nos conectar. Nós temos livre-arbítrio, temos esse direito de escolher, mas nunca esquecendo que no futuro nós vamos ter que mostrar as nossas mãos. Por fim, reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais de nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas, amanhã, igualmente, falarão de ti, no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Aí teremos que escolher com qual mãos vamos apresentar no mundo espiritual. A mão do ódio, do rancor, da ganância, do individualismo, do egoísmo, da indiferença, da omissão, ou vamos apresentar com a mão da caridade, fraternidade, do perdão, da empatia, da misericórdia? Que mãos iremos apresentar no mundo espiritual? Muito obrigado a todos e todas, muita paz e muita luz. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos
sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para, assim delas, aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento de prece, um pouco de sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante esses felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos para, no único anseio e numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas, sabendo que o nosso pensamento pode chegar até eles, que esse pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão, de fé, esses nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor, mas, conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos. Envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passamos nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações.
Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela aprovação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão a ti, num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um, pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico, onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal e, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, Pai, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consentir que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente
pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo humilde e submisso em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade. E vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças. E estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada
no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam, neste momento, as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai, das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo como uma bênção a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estritos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, força para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono, Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.